Capítulo número 4, um médico espiritual, no livro Nosso Lar. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Senti-me outro. Energias novas tocavam meu íntimo. Vamos pensar aqui que o sol está muito ligado à parte de luz, de amor. O sol irradia amor constantemente para nós, aqui, não só para nós, né? Para o sistema solar. E ele estava percebendo isso. Qual suave mensagem ao coração? Luz, renovação. Veja só, ele descansou, reparou, né? Teve um sono profundo ali, repouso, claridade, reconfortante. Não era aquele ambiente trevoso que ele estava. Senti-me outro. Energias novas tocavam o meu íntimo, ou seja, agora ele vai começar a ter um novo processo, entender tudo o que está acontecendo ali, novas experiências para ele. Seguindo, tinha a impressão de dissolver a alegria da vida, a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar. O apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações paravam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Vamos interpretar aqui. Ele estava tendo um novo vislumbre de realidade, mas a saudade estava apertando muito o coração dele. Ele nunca esqueceu a família, nunca esqueceu o lar, tudo ficou para trás. Isso incomodava, natural. Ele desencarnou, ainda estava bem ligado a essa questão de pensar na família. E temos que entender o que nós chamamos de apego, mas é um processo natural. No decorrer do livro vão acontecer algumas coisas, mas é natural o que está acontecendo com ele, como aconteceria com qualquer um de nós. Seguindo, quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não consegui e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Vamos interpretar, quando ele fala aqui da questão cooperação magnética, você pode entender que é algo próximo, ou quando você ajuda alguém, que seria o caso dele ali, a pessoa caiu, você puxa com o seu braço para a pessoa levantar, pode estar indicando essa cooperação magnética, ou ainda quando você puxa alguém que caiu, você está interferindo na energia dele, de alguma maneira. E essa pode ser a cooperação que ele está falando do enfermeiro, que foi algo positivo para ele, quando o enfermeiro o ajudou anteriormente. E ele não está falando, pode ser que o enfermeiro chegasse, desse ali, passasse energia para ele? Pode. Entende? Não está falando, mas poderia ter ocorrido também. Mas eu acredito que se ocorresse, ele estaria falando. Mas quando você falar, puxa, questão magnética, pense sempre nessa questão energética. Depois chegou o Clarencio, eles cumprimentaram e aí deu prosseguimento aqui aos livros. Sorridente, velhinho, Clarencio, né? Apresentou-me um companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que o singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Então aqui é o momento em que você vê chegando o Henrique, ele é da assistência médica, ou seja, você já percebe que existe ali uma área especializada de assistência médica. Então, quando você chega num lugar espiritual, que está num patamar de auxílio, um lugar mais avançado, não estou dizendo um lugar super avançado, não. Mas um lugar organizado, as pessoas têm uma ou mais funções definidas, no caso aqui do Henrique, assistência médica. Da onde? Colônia espiritual. Qual colônia? Nosso lar. Trajado de branco. Qual a cor que você vai encontrar? Olha, pode ser branco, pode ser azul. Eu já vi a questão do azul. É bem bonito o traje. Pode ser que você vá num lugar, os trajes mudem um pouco de cor, tem alguns adornos. Muda muito, pessoal, muda muito.
Então, não pense que você vai sair do corpo, uma experiência fora do corpo, ou você vai estar desencarnado, vai ser todo mundo de branco. Tem gente que pode estar vestido de dourado, tem gente que vai ter um adorno, um símbolo muito específico, que nem o Clarice estava com um cajado. Aquele cajado devia ser um instrumento extrafísico, como a gente fala, não comentei, estou comentando, que tinha uma função, então os espíritos levam instrumentos extrafísicos. Ah, mas por quê? Ora, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então eles criam instrumentos para quê? Ferramentas para ajudar no dia a dia. Tem um porquê. É a mesma coisa com os trajes. Pode ser que a pessoa tenha um turbante. Ah, qual que é a cor do turbante? Qual a cor da pedra que a pessoa tem no peito? Qual a cor do coração, por exemplo? As pessoas podem ter corações. Então, assim, varia muito. Então, não necessariamente o branco. Ah, mas eu só vejo o branco. Não tem problema. Cor branca, não tem problema nenhum. Isso aí, você vê só uma cor. Mas se você encontrar algo diferente, sabe que existe. E aqui vem um ponto que voltou a cutucar o íntimo do André Luiz. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Isso bate nele forte, né? Seguindo. Ele questionando suicídio. Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante, o cabedal de gratidão que começava a acumular nunca lê discriminação. Creio, haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves, devido à oclusão intestinal. Aqui notamos que ele está explicando, né, começou a fazer a referência das acusações que ele tinha. Vem a questão dele explicar mais um pouco a situação que ele passou por 2 cirurgias, com 40 dias lutando pela vida, né? Na vida, no caso, para não desencarnar, na casa de saúde. E logo após vem aqui o questionamento dele e depois vem aqui o esclarecimento do médico. Seguindo, o médico falou, sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresentava em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos no meu corpo. Vejamos a zona intestinal, disse. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou, de muito, o seu estado físico. Vamos interpretar essa parte quando ele falou sobre o médico, da serenidade superior, o que ele está falando ali é da condição dele de conhecer o assunto, não de superioridade, o intuito muitas vezes de humilhar, de ser melhor, mas existe a parte do André Luiz, um reconhecimento daquela pessoa sabia que estava falando. E ali ele deixa claro, a oclusão radicava-se em causas profundas, ou seja, ele vai apontar agora o porquê da origem de todos os problemas dele, do corpo físico. Prossegue. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Tudo que você tem aí dentro de você, tudo que você vivenciou durante sua existência, fica armazenado aí. Alguém com uma certa experiência, com uma certa capacidade, consegue observar isso. Então, esse, que era um médico, tinha essa parte desenvolvida. Ele conseguia observar, interpretar e elucidar, trazer informação para o seu assistido, que no caso, doente. Quem? O André Luiz. Essas informações, só uma coisa, muitas vezes alguém pode ver isso, mas não necessariamente alguém que tem um cabedal espiritual como no médico. Como isso? Ele estava no lugar onde as pessoas, quando ele estava ali nas zonas inferiores, as pessoas sempre estavam indicando suicida, suicida. Talvez esses espíritos tinham a percepção que ele era um suicida. Entende?
Então, nunca confunda a capacidade de ver algo, de interpretar algo, como algo alguém avançado espiritualmente. Tem um avanço técnico. E aqui, ele estava assim, bem preciso. Então, tinha a questão técnica e a questão de respeito, no quesito de algo bom, positivo, ligado à luz, ligado à cura. Ele deixa bem claro, indicado determinados pontos no seu corpo. Aí ele fala, na zona intestinal, exclamou, ou seja, certeiro, a oclusão derivava de elementos cancerosos, e esses, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Ou seja, leviandades. Deu umas deslizadas, provavelmente, para pegar a sífilis. Não é verdade? E será que ele não passou isso para a esposa? Para a mulher dele? Será que algum filho dele teve algum problema relacionado a sífilis? Olha só a complicação que ele teve. E ele mesmo sendo médico, que tapa aí na arrogância, imaginar porque é um médico não estaria com doença. Não é verdade? Seguindo, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. O que significa procedimento mental? Suas atitudes, tudo começa na mente. Seus pensamentos, sua intenção quando falar algo também. Às vezes pega, você está pensando no jeito. Às vezes tem a intenção de chegar e falar algo para prejudicar a pessoa, às vezes para machucar a pessoa com as palavras. O padrão de pensamento dele nem sempre positivo. E aqui ele deixa claro, nem sempre estava enquadrado nos princípios da fraternidade. Vamos lá, fraternidade, harmonia, união entre aqueles que vivem em proximidades, que lutam pela mesma causa. Fraternização, algo fraterno, positivo, harmonioso. E estava também embasado na temperança. Ou seja, faltou o que? Equilíbrio. Entendeu? Ele não tinha isso. Muitas vezes, exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que ouviam, ou seja, ele devia falar as coisas de um jeito que não era positivo para quem estava perto. Então, ao invés de ele espalhar uma palavra positiva, um jeito bom com as pessoas, alguém cordial, educado, aqui diz que ele foi completamente diferente. E isso se tornou um padrão na vida dele. Então, tudo que ele estava produzindo para fora acabou reverberando para dentro. Isso que acontece com a gente. Não só os pensamentos dele, mas como as atitudes. Porque ele estava não só verbalizando aquilo, e isso acabava, de uma certa maneira, prejudicando as pessoas próximas, com essa vibração negativa dele. Então devia ser alguém irritadiço, devia ser alguém, às vezes, arrogante, pode ser arrogante, não dá para saber, ele não deixa claro, mas deixa claro que não era algo bom. Quando ele fala exasperado, irritado, então devia ser alguém bem irritadinho, né? Bem irritadinho. Seguinte. E aqui ele fala, nunca imaginou que essa cólera, ou seja, bravo, né, fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Aqui ele deixa claro, olha, tudo que você está plantando, você está colhendo dentro de você. A ausência de autodomínio, ou seja, podia estar irritado, a gente às vezes não está dizendo para você ser perfeito. Não é isso que ele está falando aqui. Que você não pode se irritar, você não pode ficar nervoso, pode ficar estressado. Não é isso. Ele está falando, poxa, será que você não pode ter autodomínio e às vezes tentar melhorar? Então você vê que não houve uma tentativa. Ou se houve, ficou muito tempo atrás. Então temos que dominar, temos que ter o autodomínio, o autocontrole. E aqui ele deixou para trás e ainda por cima, né, fazia terror nas pessoas próximas. E prossegue, na advertência no trato com semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Olha que importante, você ofendeu sem refletir. Não estava nem aí para os outros. Conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores, ou seja, ele está entrando a vibração dessas pessoas. Quando ele está falando aqui doentes e inferiores, não está dizendo no sentido de pessoas inferiores como menosprezar ninguém. Está dizendo das vibrações inferiores, iguais das zonas inferiores. Então, tal circunstância agravou em muito seu estado físico. E para onde ele foi depois de encarnou? Para as zonas inferiores. E estava nessa vibração. Poxa, então nós temos que melhorar todo dia? Temos. Esforço. É fácil? Não. É difícil? É. É impossível? Não também. Porque esses seres, por exemplo, esse médico estava abordando o Luiz, fazendo uma consulta médica para ele.
explicando tudo isso sem qualquer emoção, sem qualquer arrogância, sendo mais sincero, mais sereno, mais respeitoso possível, estava fazendo isso. E esse médico pode ter um dia horrível, antes, ou até mesmo antes de ter acesso a Luiz. Ele foi lá e fez o trabalho dele direito. Ainda mais que o André Luiz era um médico. Você está lidando com pessoas que estão fragilizadas. A pessoa não está bem, você tem uma doença, é difícil, às vezes é algo muito difícil de se lidar, ou é algo novo, a pessoa está tentando lidar com tudo aquilo, e trata a pessoa, como ele falou, ali de qualquer jeito. Nós não sabemos nem o que ele fazia ali de complicado. Ele plantou isso. Imagina você estar numa situação ruim e o cara valendo chega te humilhando, falando um monte, não respeitando, né, fazendo um monte de coisa ruim. É difícil. E aí, por questões de frequência, do que foi gerada a sintonia, foi para as zonas inferiores. Simples assim. Continuando, depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadiram meu coração. Pareceram desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. O médico fez mais alguns apontamentos sobre o fígado, seja talvez bebida, comida que ele tinha, pode ser questão de bebida, e os rins. Será que ele bebia água? Não sei. Será que ele se cuidava? Ah, e tem aqui vamos dizer assim, um ponto a ser considerado. Ele era médico, ele conhecia os procedimentos, ele conhecia como funcionava o corpo humano. Se fosse alguém que não conhecesse, e vamos dizer que nós estamos falando aqui, se ele foi médico, provavelmente na virada do 1900, um exemplo. Quantas pessoas tinham acesso à informação? Então ele era alguém muito privilegiado, muito privilegiado. Não estou dizendo melhor nem pior que ninguém, mas ele teve acesso. Quem muito será dado, muito será cobrado. Então ele tinha acesso, ele sabia que se ele não cuidasse do fígado, cuidasse do rim, não cuidasse da alimentação, não cuidasse das relações dele, estaria situações complicadas, e foi o que ocorreu. Seguindo, quando ele fala aqui de corpo somático, refere-se ao corpo físico, né, em oposição ao corpo mental ou emocional. O corpo emocional você pode entender também como corpo espiritual, perispírito, corpo dos desejos e vários outros nomes. Corpo astral, ok? Vamos lá. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Vamos explicar. Quando ele fala aqui, o meu amigo ele fala de uma maneira muito respeitosa, tá? Não está sendo sarcástico. Mesmo porque esse médico que eu atendo sabe que o André Luiz foi médico aqui quando estava reencarnado. E que quando ele fala, essa tarefa foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior, significa o seguinte: quando uma pessoa vem aqui e tem uma tarefa como cura, médico, enfermeiro, todo mundo ligado à parte hospitalar. Né? Então, se você é ali alguém que cuida da alimentação, cuida do almoxarifado, todo esse contexto está ligado à cura. E existem, claro, questões de responsabilidade, mas se você dá um remédio quantidade errada, erra o nome, a quantidade, não trata bem quem está doente, tudo ali tem um contexto para você ajudar a pessoa a se curar. E ele aqui, isso foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior. Então essa parte de cura está muito ligado a uma oportunidade que foi dada. Qual o motivo? Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas foi dada uma oportunidade para ele. E pelo jeito, como foi falado aqui, essa oportunidade foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Porque não foi só questão clínica de chegar ali e fazer o que tinha que fazer, indicar um medicamento, às vezes fazer uma sutura,
curar a pessoa fisicamente. Tinha um lado espiritual, às vezes do acolhimento, a gente não sabe. E como eu disse, imagine você numa situação delicada, às vezes no sofrimento de uma doença, chegar lá ainda é maltratado pela pessoa que te atende. Você fica pior. Entende? Isso pega muito, pessoal. Isso pega demais. Pode ocorrer também na parte de educação, um péssimo professor, alguém que trabalha com área de segurança pública. Então, sempre nos é oferecido alguma oportunidade. Algumas pessoas têm algumas profissões, algumas atividades que demandam maior atenção. Por quê? Porque ali foi confiada pelos seres da espiritualidade superior a sua tarefa de médico. E pelo jeito você não fez direito. E aí ele vai falando, todo aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas. Ou seja, comeu muito mal, bebeu, detonou tudo ali, tudo. Além, né, aparentemente sem importância, que ele não lidou com isso bem, e a sífilis, que devorou energias essenciais. Então o corpo dele, para lidar com a questão da sífilis, desgastou demais. Como isso funciona? Quando tem uma questão mental, você não estar bem, não estou dizendo o motivo, isso existe um desgaste natural, mas aí o que aconteceu? Ele já tinha uma doença, a sífilis. Então, digamos que ele tenha desencarnado com 40 anos. Talvez se ele tivesse tomado mais cuidados, teria desencarnado aos 45, aos 42, aos 41. E nesse tempo, ele pudesse ter despertado para ele falar, poxa, eu não estou me cuidando. Olha como eu trato as pessoas. Como eu posso mudar, o que eu estou fazendo está errado. Alguma coisa dentro dele despertasse, ele falasse, poxa, agora eu vou mudar, vou ser uma pessoa diferente. Isso é levado em conta. E às vezes a gente pergunta, nossa, uma pessoa faz tanto mal. Por que às vezes a pessoa vive tanto? É porque o plano espiritual permite que essa pessoa viva tanto para ver se lá na frente, em algum momento, essa pessoa desperte. Às vezes a pessoa desperta na hora que desencarna, ou logo após o desencarne. E ele não despertou quando estava ali, no umbral, nas zonas inferiores. Ele não estava refletindo sobre isso. Ele nem cogitou em um momento tudo isso. Novamente, ele era médico. Ele tinha o conhecimento. Se alguém que não tem um conhecimento sobre alimentação, etc., é levado em consideração, mas ele tinha. Ainda mais a questão da sífilis. Se ele contagiou numa relação extraconjugal, ele tinha o dever de se proteger, de fazer algo para não ter essa sífilis. Ah, mas então você está dizendo que ele fez isso? Não estou dizendo que ele teve uma relação extraconjugal, mas se teve, ele tinha a obrigação de se cuidar, ele sabia como fazer isso. E não vamos considerar a relação extraconjugal, estou dizendo que está certo ou errado. Que tudo isso é questão do que ele fez, não vamos julgá-lo. Vamos aprender com o que ele fez, para evitarmos fazer igual, ou até pior. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara, até ali, os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me lacerava o desejo de erração, doía-me a vergonha. E chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos,
Reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia, agora, uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perder o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Seguindo, meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo as oportunidades perdidas. Ele reviu toda a vida dele, rapidamente, e muitas coisas que aconteceram. Percebeu tanta coisa, tanta oportunidade que ele deixou passar. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações, ou seja, ele foi se adaptando. Mas ele nunca poderia pensar que as coisas mais simples, os episódios mais simples da vida dele, é que tinham mais significado. Sabe, o bom dia, boa tarde, oi, tudo bem com você? Ouvir a pessoa, uma palavra amiga, um sorriso. Ele não imaginou que essas coisas seriam tão importantes. Às vezes um abraço, um acolhimento. Conceituar ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento significante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais que ele percebeu. Ele estava agindo contra os códigos civil, código penal. Não existe um crime para ele. Então estava tudo certo. Ele estava agindo dentro da lei. Mas nas relações humanas, tanto do trato interno, da alimentação, da bebida, da parte do sexo, da leviandade que foi comentada, do tato dos pensamentos e das pessoas ao redor, do contexto dele, para ele não percebia que isso estava errado. E o mal que fez para ele. Agora, ele está num outro sistema, totalmente diferente. Ele não tinha tribunal, que torturava, nem os abismos infernais onde ele estava, ou seja, não era um lugar horrível, um lugar bonito, tranquilo, mas os benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada. Ele deixa bem claro isso aqui. Ele agiu de uma maneira infantil, não houve maturidade dele. Note, não estamos julgando, estamos somente apontando o que ocorreu com ele. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem. Tinha a questão dele ser vaidoso, talvez pelo fato de ter sido médico, ter conhecimento, pode ser qualquer um de nós, porque a vaidade não significa questão cultural formal, mas isso bateu forte na vaidade dele. E seguindo, talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Quando nós estamos aqui falando de figuras diabólicas, um conceito aqui no Brasil tem a questão muito forte do catolicismo, e no inferno temos aí os diabos, figuras diabólicas, demônios, com tridentes na mão. Ele está se referindo a isso. A cultura que ele conhece. Está errado? Está certo? Não importa. Está certo porque é o que ele conhecia. Podemos um dia falar sobre isso, porque são visões de como poderia ser um inferno, provavelmente em outras culturas, outras escolas de pensamento, digamos assim, em outras religiões, o inferno seja diferente. Mas para ele era isso. E para nós está bem, nós entendemos, está ok. E ele deixa bem claro, talvez encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Nossa, como isso desceu amargo para ele. Se fosse alguém ali, trevoso, falando, olha, você está errado, brigando com ele, jogando na cara. Mas não, como ele estava sendo tratado e como a verdade estava sendo apresentada. A bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico e a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo ao espírito. Ele foi tratado com uma maneira tão boa, tão generosa, tão respeitosa, e as palavras entraram no espírito dele a fundo. E isso, sabe, desestruturou totalmente ele. Isso o quebrou. A vaidade, a questão de não querer ver a verdade que estava sendo apresentada. Ele percebeu que aquilo era correto. Quando você for conversar com alguns espíritos, é muito interessante, quando o espírito está nessa vibração do Clarencio, do médico, do enfermeiro, eles vão falar dessa maneira com você. Com muita maturidade, sem questões emocionais. Estão fazendo uma análise e apresentando para você. Quando você fala com algum espírito que muitas vezes não está bom, não está bem, né? Ou tem algum ressentimento com você, uma mágoa, ou simplesmente quer falar, quer te prejudicar, às vezes não é pessoal, entende? Como ele estava lá nos inferiores,
Muitos espíritos ali nunca teve contato na existência deles. Às vezes a pessoa pensa, teve contato. Não, nunca teve. Mas eles estavam vibrando naquilo, de agressão, de algo feroz. E aí você vê que, do jeito que você é abordado e apresentado, você percebe como o espírito está numa situação melhor ou não. Como você vai saber que é o melhor? Aqui está escrito bondade do Clarencio, ternura do médico, fraternidade do enfermeiro. E aqui ele deixa claro, não tinha como discordar do Henrique. Ele tinha razão. E abafando os impulsos vaidosos, ou seja, ele começou a ter o autocontrole, o domínio, começou a ver a verdade que foi apresentada, ele reconheceu a extensão de minhas leviandades de outros tempos, ou seja, quando ele estava encarnado. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perder o ensejo precioso da experiência humana, ou seja, perder a oportunidade de uma experiência humana. Anos, anos e anos. Não passava de um náufrago, porque ele estava perdido. De uma certa maneira, náufrago ali no plano espiritual denso, complicado, a quem se recolhia por caridade. Ele foi acolhido ali por caridade, foi resgatado por caridade. Esse diálogo é muito importante, que desarmaram todas as questões de vaidade, de superioridade dele que ele pudesse ter. Então, assim, essa abordagem, quando é feita pelos espíritos que sabem que estão lidando, eles conhecem um pouco o seu histórico, percebem, entende, por intuição, ou são orientados, ou percebem orientação superior. Tem algumas maneiras de fazer essa abordagem e agindo sempre com muito amor, muito respeito, eles conseguem entrar fundo no que tem que falar para a pessoa. Seguindo, foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: Ó meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intersecção dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é do suicídio inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós, outros, já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Vamos analisar. Está vendo aqui o André Luiz, né? O Clarencio está aqui conversando com o André Luiz, sentou do lado dele de uma maneira bem paterna. E ele deixa claro, presta atenção, busquei-te atendendo à intersecção dos que te amam dos planos mais altos. O que ele está falando ali? Existem pessoas desencarnadas que amam o André Luiz, né? Por isso que ele fala aqui, dos que, né? Não fala do que, mas dos que te amam, que estão em planos mais avançados, existem N planos mais avançados, vamos dizer ultra avançados, um pouco melhores que o nosso lar, existem vários, e ele estava agindo por intersecção dessas pessoas. Então, existem pessoas que nós nem fazemos ideias, que olham por nós, que velam por nós. Pessoas que tivemos contatos durante a existência. Então, essas pessoas estão muitas vezes ligadas a nós, que estão vendo tudo que nós estamos fazendo e que muitas vezes estão intercedindo, né, por nós. E as lágrimas do André Luiz tocavam essas pessoas. Então, eles conseguiam perceber de longa distância, pela ligação do amor, o coração do André Luiz. E eles também, essas pessoas ligadas a eles, percebiam isso. Ele falou, não deseja ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Ou seja, fica bem. Você está vendo que está tudo errado, que você errou, mas está tudo bem. Entendeu? Isso que ele quer dizer, está tudo bem. Ele falou, olha, você foi suicídio inconsciente. Isso é importante. Ele não quis tirar a própria vida. Ele não quis diminuir o tempo de vida dele. Ele não quis prejudicar com as atitudes dele. Isso é o inconsciente.
Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições, ou seja, isso acontece aos montes. Aos montes, pessoal. Acalme-se. Aproveita agora o momento do arrependimento, guarda a questão do remorso, mesmo que tardio, mas não fica aflito, porque isso não vai resolver nada. Não é verdade? Então confie em Deus, no Senhor. Às vezes ele fala Deus, grande Pai, vários nomes, né? Várias maneiras. Então confia no Senhor e nossa dedicação fraternal. Ou seja, confia no Senhor e em nós aqui que vamos te ajudar. Fica tranquilo, que muitos de nós já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Aí que está a questão do julgamento. Você vai falar com a pessoa, muitas vezes, 3 pessoas que estavam atuando com ele, o Clarencio, o Henrique e o enfermeiro, já passaram pela mesma situação. Eles compreendem todo o processo dele. Então não julga. Entende? Quando você vai falar com alguém que não está bem, ele vai te julgar, vai te condenar, como estava ocorrendo lá nas zonas inferiores. Aqui não é julgamento. É apresentada a verdade. Não tem como questionar, que você percebe. Isso que é interessante. O espírito, lá dentro. Você, lá dentro. Que às vezes a pessoa chama a alma, o espírito. Então aqui eu vou dizer de uma maneira mais simples. Você, lá aí dentro. Você sabe quando você está errado. Quando alguém apresenta essa verdade desse jeito, lá dentro você sabe, de alguma maneira, que você errou. Isso que é interessante. Lá dentro a gente sabe que está errado. E aqui foi apresentada a verdade e percebeu que estava errado. E note, sem julgamento, que é a parte mais interessante. Porque se você chegar, imagine, a pessoa numa situação dessa, e julgar, você não vai ajudar em nada. Não tinha emoção, não tinha julgamento, só esclarecimento. Nitidamente, houve um momento de esclarecimento. E por fim, deste capítulo, o que nós percebemos? Tudo o que aconteceu e esse suporte que o Clarencio deu para ele, desarmou, ele desabou. Né? Ele prostrou ali no colo do Clarencio como pai e chorou longamente, ou seja, ele aliviou a alma. As lágrimas têm essa capacidade de aliviar a alma. Aí você pode falar, poxa, mas ele não bebe água? Ele está ali, né, com as formas dos prantos, ele precisava chorar, estando condicionado. Sim. Está errado disso? Não. Não é questão dele estar condicionado que as lágrimas vão aliviar o coração. Sinceramente, isso não importa nesse momento. Ele está aliviando o coração dele, num momento tão importante, tão difícil, depois de anos e anos vibrando e funcionando do jeito. Ele estava aliviando o coração. Entende que às vezes a parte técnica ela ajuda, mas é que a gente não pode ficar toda hora pensando, não, mas aqui ele está chorando, mas ele não é evoluído, porque se ele fosse evoluído ele não ia chorar, ele só ia vibrar, um arrependimento, uma reflexão. Não, isso é automático. Iam ser como a gente. Então, muita atenção quando você for fazer essa abordagem e a pessoa ter essa reação. Ele podia sair gritando, correndo. Ah, meu Deus, meu Deus. Tudo bem. Tem que entender isso daí. Passou uma vida difícil, caiu a ficha, né? Percebeu o que estava fazendo, viveu momentos ali de alguns anos, nós não sabemos quando, não vou nem entrar nesse mérito, de sofrimento, agora está sendo acolhido, apresentado uma nova realidade. Poxa, como fica a cabeça dele? Então, meu caro, minha cara, meus caros, não vamos julgar. Fazer que nem o Clarencio, acolhe, conversa, observa, ajuda. E aos poucos vai apresentando uma nova realidade, como as coisas se apresentam, como as coisas funcionam nesse lugar que ele está. Tudo isso com calma. E já adianto, alguns espíritos têm a maior facilidade de assimilação do contexto onde ele está, no caso da Luiz, e tem alguns que têm uma assimilação, vamos dizer assim, mais difícil, mais lenta, alguns muito mais rápida. Cada um é de um jeito. Então, não existe uma receita pronta. Porque cada um é de um jeito. Cada um está no momento, né? Eu sempre falo, momento da evolução. Cada um está no seu momento da evolução e será tratado da melhor maneira possível para aquele momento dele. Então, damos assim encerrado
o capítulo número 4, O Médico Espiritual, do livro Nosso Lar.